Bom dia, tudo bem? Bom, eu vou continuar a aula de geografia, agora falando a respeito da comunicação. Gente, se vocês prestarem bem atenção, a questão do trânsito, ela tem um jeito de se comunicar, né? Através das placas, através através dos instrumentos sonoros, verticais, horizontais, né? Dos semáforos, dos sinais luminosos, certo? Isso são formas de comunicação. Por quê? Se a pessoa não sabe quando vai andar na rua o que significam as placas, ela vai ficar enrolada. Então, é uma forma de comunicação. É a comunicação visual ou auditiva, dependendo da situação. Se for a linha do trem, é auditiva, que fica tocando um sino bem alto, que é para ninguém passar naquele momento, atravessar a cancela. É interessante isso, tá? Bom, eu pedi que vocês lessem um livro da Ruth Rocha no dia 6, nos recursos audiovisuais, e eu disse que usaria na segunda, mas eu achei melhor deixar para nós usarmos agora. Por quê? O livro dela fala sobre o homem e a comunicação, o livro dos gestos e dos símbolos. Então ela começa o livro, eu vou falar um pouquinho do livro para poder entrar na nossa matéria, tá? Propriamente dita. Ela começa o livro assim: quando uma abelha quer contar às outras onde encontrou uma porção de flores cheias de néctar, que é o alimento que ela retira das flores, executa uma espécie de dança, que é a maneira que ela usa para se comunicar. Os animais, embora não falem, têm formas sofisticadas de comunicação. As baleias de Bart, por exemplo, emitem um canto prolongado que se propaga por muitos quilômetros, atraindo outros da sua espécie. Quer dizer, ela canta para que outros da espécie dela a escutem e venham, indiquem para onde ela deve ir para encontrá-los. Isso no mar. Os cães conseguem comunicar-se entre si e até mesmo com seus donos. Sim, quem tem cachorro sabe que eles conseguem se comunicar com a gente. Antes mesmo de saber falar, as crianças se comunicam por gestos, ruídos e expressões. O adulto, mesmo sabendo falar, também se comunica por gestos, ruídos e expressões. O gesto de levantar ou abaixar o polegar é compreendido por todos, desde o tempo dos romanos. O aceno de quem vai embora, o sorriso, o abanar da cabeça para dizer que não ou que sim, né? Sim ou não, são formas de comunicação que dispensam a palavra, embora alguns possam ter significados diferentes de um povo para outro. Olha bem. Aí vem a linguagem dos surdos mudos. Olhem aqui. São os sinais. É a linguagem de sinais, certo?
Por que linguagem de sinais? Porque dos surdos, aliás, surdo-mudo não. Surdo-mudo, tá certo. Surdo e mudo. Porque eles só enxergam. Então eles não conseguem emitir sons. Eles não conseguem emitir palavras. Então eles precisam de símbolos, de sinais para poderem entrar em contato uns com os outros. Até vocês, hoje em dia, quando assistem TV, tem sempre uma pessoa fazendo as libras, né? A representação das libras. Por que libras? Porque é a forma como é chamada a linguagem dos surdos. Tá ok? Bom, não são apenas gestos que comunicam sem palavras. Até a maneira de uma pessoa ou de um grupo se vestir ou se enfeitar. Por exemplo, os índios, eles fazem pinturas para tudo. Eles têm uma pintura para dia de festa, ele tem uma pintura para ritual de doença, né? Quando eles vão tentar curar alguém. Eles têm pinturas para guerra. Então, cada coisa, cada pintura é uma representação diferente. Tá certo? Mas e antes? E antes disso tudo, como é que as pessoas se comunicavam? E lá no começo da história, como é que as pessoas se comunicavam? Será que elas já falavam? Será que elas já entravam em contato umas com as outras? Sim. Elas já falavam, sim. Mas de que maneira? Bom, nós temos relatos e comprovação, lógico, né? Que o homem demorou muito a começar a falar. Então, todo tipo de comunicação era feito através de pinturas no fundo das cavernas ou no chão. Aí vocês vão me perguntar assim, mas tia, como é que eles pintavam? De onde tiravam as tintas? Da natureza. Da natureza. Eles usavam sangue dos animais, eles usavam misturas de... Quando você amassa uma folhinha, ela não sai uma aguinha? Eles misturavam folhas, amassavam bem, entendeu? O petróleo, que era uma coisa boba na época, carvão, depois que inventaram fogo, tá? Então eles faziam pinturas no fundo das cavernas. E através dessas pinturas, chamadas de pinturas rupestres, é que começaram a haver os registros. Depois das pinturas rupestres, teve um povo chamado Sumério, que eles começaram a fazer uma espécie de comunicação através da leitura, da escrita, da escrita cuneiforme. Cuneiforme é formato de cunha. Cunha, sabe aquela colher de pegar sorvete? Ela não faz assim? Então, cada marcação que eles fizessem através das cunhas que eles faziam, né, era um número. Eles usavam mais para numeração, por quê?
porque eles precisavam contar os animais, contar quanto eles tinham de alimento, tá? Então, essa escrita cuneiforme, ela vai fazer a representação como se fosse uma representação numérica. Depois, os gregos e os romanos vieram com outros tipos de imagens representando letras e números, tá? Bom, dada toda essa conversa que nós tivemos aqui, eu espero que vocês tenham entendido. O que eu posso dizer a vocês é que a melhor coisa do mundo é você poder se comunicar com todo mundo. E hoje em dia, isso se tornou muito fácil. Antigamente, nós não tínhamos tantas formas de comunicação, né? O falar foi sendo desenvolvido aos poucos. A escrita foi com o tempo também. Mas como escrever? Tinha caneta? Não. Eles usavam tinta e penas de aves para poder escrever, tá? E muitas vezes borravam, aí eles passavam um chamado mata-borrão. O que era um mata-borrão? Uma espécie de espuma que eles ponham em cima daquilo que eles escreviam para tirar o excesso da tinta, tá? Para retirar o excesso da tinta. Depois, eles conseguiram o telégrafo. O que é o telégrafo? É uma maquininha que você usa um chamado código Morse e você vai, tantos toques equivalem a uma letra ou um número, tá? É um caractere, é uma letra, tá legal? Depois foram criadas as máquinas de escrever. O que é máquina de escrever, tia Isabel? Parece um teclado, só que você coloca a folha por dentro, aí você vai escrevendo, né? Você vai digitalizar, você vai teclando ali, metendo teu dedo ali nas teclas e você vai escrevendo. As cartas, os pergaminhos usados pelos egípcios, tá? Também foram formas de comunicação, ok? Bem, atualmente o que é que nós temos como formas de comunicação? Rádio, televisão, outdoor, celular, computador. Nós temos os chamados meios de comunicação de massa, jornais e rádios, porque alcançam muita gente ao mesmo tempo. Mas também, aí vocês vão dizer assim, tia, mas o celular também, né, tia? Porque todo mundo entra no Google e fica sabendo das coisas. Sim e não, tá? Muitas pessoas hoje fazem a leitura do jornal pelo celular, pelo computador, certo? Nós temos 3 tipos de comunicação: comunicação falada, comunicação escrita, tá? E temos o que nós chamamos de audiovisual. Esqueci a quarta, que é a sonora ou falada. Por quê? Falada, porque fala. Então, por exemplo, o celular é falado, mas eu também posso ver
Eu posso gravar um vídeo, como eu estou fazendo agora. A televisão é áudio visual. Ela é visual e falada. Tá? As cartas, os e-mails, os telegramas são escritos. Os rádios são falados. Ok? Agora, depois de tanto a tia Isabel falar no ouvido de vocês, Jesus, vamos pegar o livro de geografia na página 155. Já pegaram? Prestem atenção. A comunicação. As primeiras formas de comunicação foram os gestos e a fala. Os homens das cavernas se comunicavam por meio de gestos, mas também dos desenhos. Os símbolos e desenhos também foram bastante utilizados no passado como forma de comunicação. Teve início com os homens das cavernas. A escrita ou a comunicação entre eles era feita por meio de pinturas que se chamavam pinturas rupestres. Os sumérios, em 4.000 antes de Cristo, 4.000 anos antes de Cristo, com a escrita cuneiforme, feitas com sinais em blocos de argila, como os hieróglifos que os egípcios criaram, em que cada figura representava uma palavra. Mas no caso da escrita cuneiforme era a quantidade, tá, gente? A comunicação pode acontecer por meio de texto. Essa comunicação é considerada escrita. Comunicação escrita. Sublinhem com um marca-texto. Se quiserem, podem dar uma pausa para pegar um marca-texto, tá legal? Então vamos lá, vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. Comunicação escrita. Sublinhando é quando utilizamos letras, símbolos e desenhos, escrevendo ou lendo sobre as diversas ideias. Ela se dá por meio de jornais, livros, revistas, cartas e também por mensagens de texto via celular, chat, redes sociais, e-mails, tá? A comunicação feita por meio do computador possibilita a simulação de várias situações. A isso chamamos realidade virtual. Pelos meios de comunicação, recebemos informações sobre o que está acontecendo no mundo. Podemos nos divertir, conversar com os amigos, mandar mensagens para pessoas distintas, e aprender muitas coisas. Nós não estamos usando a comunicação virtual como a realidade virtual para trabalhar, não é? Não estamos tendo as aulas online. Vocês estão na casa de vocês, eu estou na minha. Não é assim? Não tem sido assim? Então, nos dias atuais, o mundo está interligado por uma imensa rede de computadores. Essa comunicação se faz pela internet. Por meio dos blogs e sites, podemos ficar sabendo de todas as informações e acontecimentos importantes do mundo. Algumas redes sociais permitem a comunicação instantânea, quer dizer,
Ao mesmo tempo que está acontecendo, a gente está sabendo. Entre pessoas localizadas em lugares diferentes. Aí embaixo, comunicação falada. Acontece por meio dos sons. Fazem parte o celular, a televisão, o rádio. Atenção! Quando conversamos naquele bate-papo bem animado com os nossos amigos, estamos também praticando a comunicação falada. A televisão e o cinema são meios de comunicação que transmitem sons e imagens, ou seja, são meios de comunicação falada e visual. Nos dias atuais, a TV é um meio de comunicação muito usado e seus programas atendem aos diferentes gostos. Quer dizer, as pessoas podem assistir um noticiário ao mesmo tempo que estão assistindo o MasterChef, ao mesmo tempo que estão vendo o Netflix, estão assistindo os filmes como se diz, das TVs fechadas, né, dos canais fechados, certo? O cinema, assim como a televisão, mistura entretenimento, diversão e cultura. Meus amores, agora vocês vão fazer da 157 até a 160. E já eu vou colocar para vocês os gabaritos. Tá legal? Vou colocar o gabarito para vocês terem como se organizar direitinho. Tá bom? Um beijo, muito estudo e qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre os assuntos dados de hoje, podem mandar para a tia Isabel, tá bem? Um beijo, meus amores. Tá bom? Tchau, tchau.